Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma aula de História do Brasil, nossa aula de número 12. Hoje a gente vai tratará especificamente da independência do Brasil. Como se deu esse processo e, a partir disso, como que o Brasil vai se colocar dentro de um cenário local, e dentro de um cenário de contexto mais mundial. Já que não basta ficar independente, mas tem que ter independência reconhecida, ok? Então, vamos relembrar um pouquinho, a relação aí que a elite brasileira, por meio do Partido Brasileiro, teve com Dom Pedro, príncipe regente, deixado aqui, filho do rei Dom João VI, e volta para Portugal devido à Revolução Liberal do Porto. Então, o Partido Brasileiro não obteve êxito em garantir a permanência de Dom João VI, que era o primeiro plano, que Dom João VI continuasse no Brasil e continuasse ali se colocando como um grande administrador, vamos dizer assim, da colônia brasileira, aumentando a sua autonomia. Isso não acontece, Dom João VI volta para Portugal. Portanto, o Partido Brasileiro, que representava a elite comerciante, a elite agrária, os altos funcionários brasileiros e portugueses, esse Partido Brasileiro passa a pressionar o príncipe regente Dom Pedro para aumentar os poderes e a autonomia do Brasil, o que foi materializado pelo Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Foi quando Dom Pedro disse que não voltaria a Portugal, ficaria no Brasil e que as ordens de Portugal só seriam seguidas sob a sua tutela, aumentando então a ideia de independência e a ideia também de uma independência feita pelas elites, a qual conservaria os privilégios monárquicos de Dom Pedro, fazendo com que não fosse proclamada uma república, e sim uma monarquia, e também conservaria os privilégios desta elite brasileira e portuguesa que desejava a independência e a autonomia total, já que já houve o fim do Pacto Colonial, a abertura dos portos, o Tratado de Comércio com a Inglaterra, de 1810, então a elevação em 1815 da colônia a Reino Unido, a Portugal e Algarves, enfim. A colônia já estava com uma autonomia muito grande. Faltava a independência plena, ok? Então, em 7 de setembro de 1822, pressionado por Portugal, que exigia sua volta, Portugal viu que Dom Pedro iria dar autonomia a essa colônia, Portugal ia perder a possibilidade de continuar administrando, tá? Dom Pedro ouve José Bonifácio, um dos líderes do Partido Brasileiro, disse para Dom Pedro fazer a independência, que os privilégios das elites seriam mantidos, e aí Portugal rompe então com a metrópole. Dom Pedro rompe com a metrópole, ok? Dom Pedro rompe com Portugal, com o respaldo das elites brasileiras, proclamando então a independência do país em 7 de setembro de 1822. Há um rompimento com Portugal, Dom Pedro então promove a independência do Brasil e se coloca então como governante do novo país independente, apesar da coisa não ter sido tão simples assim, como nós vamos ver, certo? A proclamação da independência fez de Dom Pedro uma figura popular, dando força para que o príncipe instaurasse uma monarquia, praticamente se autocoroando o imperador do Brasil sob o título de Dom Pedro I, ok? Então, a população em si apoiou muito a independência, as elites estavam prontas para a independência, e isso fez com que Dom Pedro conseguisse instaurar aquilo que ele queria, aquilo que lhe foi prometido, uma monarquia no Brasil. Todos os vizinhos da América do Sul estavam se independizando em repúblicas, enquanto o Brasil ficava independente, mas mantinha ali um poder monárquico sob sua égide, só que agora não mais de Portugal, e sim do próprio Brasil independente. Então, Dom Pedro acaba praticamente se autocoroando, Dom Pedro I, imperador do Brasil. Este ato foi apoiado pela aristocracia brasileira. Ele foi apoiado pela elite brasileira, pois o imperador prometeu manter a escravidão e as grandes propriedades, e assim o fez. Dom Pedro I não mexe no latifúndio, mantendo as elites ao seu lado, e não mexe na escravidão, ok? Que era a principal mão de obra dos grandes latifúndios e da elite de uma maneira geral. Mantém-se, então, privilégios da aristocracia brasileira, que afinal de contas foi quem auxiliou Dom Pedro a se chegar ao processo de independência. Foi ela que deu respaldo a Dom Pedro
romper com Portugal e com a sua própria família real, né, e proclamar, então, a independência do Brasil. Então, os privilégios ali de ambos, tanto do príncipe regente que se tornou imperador, quanto da aristocracia brasileira, da elite latifundiária e escravocrata, foram mantidos. A estrutura social do Brasil foi muito pouco mexida nesse primeiro momento aí da independência, ok? A independência, apesar de ter um grande apoio popular, não foi unânime, certo? Tiveram províncias que foram resistentes e com militares fiéis a Portugal. Tiveram pessoas que tinham medo de perder alguns privilégios com a independência, ou até militares que, por uma questão, né, de doutrina e por uma questão ali até de nomeações, se manteram fiéis a Portugal, né, e promoveram ali levantes contra a independência, a favor de se manter a colonização, a favor da colônia, né? Foram algumas províncias, né? Foram o caso da Bahia, do Piauí, do Grão-Pará, do Maranhão e da província Cisplatina, né? Onde hoje é parte do Uruguai. Então, essas províncias, elas não aceitaram a independência de bom grado, né? E foram, então, tiveram ali pequenos levantes, pequenas revoltas, todas elas sufocadas pelo imperador, mas que exigiam a continuidade da colonização e a continuidade de Portugal como metrópole do Brasil, né? Eram grupos ali que tinham certos privilégios com a colonização e não queriam, então, ou por simples conservadorismo, né, por medo de uma guinada muito grande que poderia ser dado na economia, na sociedade, na questão dos bens de grupos, né, que preferiam permanecer colonizados do que independentes, sem saber muito o que poderia estar por vir, né? Então aí algumas províncias se rebelaram contra a independência, mas acabaram sendo sufocadas pelo imperador Dom Pedro I, né? Apesar de levantes populares contrários aos portugueses sempre terem ocorrido, né, revolta de Vila Rica, Guerra dos Emboabas, a independência política do Brasil teve um caráter elitista e aristocrático, mexendo pouco nas estruturas sociais da desigual colônia, né? Aquilo que a gente estava vendo. Levantes populares sempre houve, tanto de caráter nativista quanto de caráter independentista, ok? Mas, então, com medo desses levantes ficarem cada vez maiores, cada vez mais poderosos e mais centrados, a elite brasileira e Dom Pedro acharam melhor fazer a independência logo, né? Porque a população poderia cada vez mais se organizar e poderia cada vez mais se colocar como a própria precursora da independência, né? Então, uma vez garantida a independência feita por Dom Pedro com apoio do Partido Brasileiro, essa independência teve um caráter elitista e aristocrático e quase não mexeu nas estruturas sociais da colônia, como a gente disse, né? E a gente vai ter aí, nesse primeiro momento das independências, duas batalhas bastante importantes. A primeira dela é a Batalha de Pirajá, ocorrida na Bahia em 1823, certo? Essa batalha foi uma batalha porque os grupos portugueses não aceitaram a independência de cara, né? E chegaram, então, a ameaçar o Brasil militarmente, tendo como agentes populares interioranos que cercaram as tropas portuguesas em Salvador, certo? Foram os populares que cercaram as tropas fiéis a Portugal, né, em Salvador, e com isso exigiram a saída, a expulsão daquelas tropas portuguesas que iriam resistir à independência. E durante a Batalha de Pirajá, que foi uma batalha popular, houve a primeira ajuda da Inglaterra, né? A Inglaterra já pensava numa América independente, não só no Brasil, mas era a América como um todo, exatamente para conseguir aumentar o seu comércio de produtos industrializados, né? De deixar, tudo bem que o pacto colonial já não existia mais, mas deixar de ter qualquer tipo de atravessador, que a Inglaterra pudesse comercializar diretamente com os países independentes. Então a Inglaterra, ela via com bons olhos a independência do Brasil e as independências na América Latina de uma maneira geral, né? Então, durante a Batalha de Pirajá, houve a primeira ajuda da Inglaterra e com navios na capital baiana forçaram os portugueses a deixarem a cidade, né? Então foi uma revolta popular com a ajuda de navios ingleses pela independência. Foram populares que apoiavam a independência,
né? Tinham os populares, alguns que eram contrários, mas populares que apoiavam a independência. Com a ajuda da Inglaterra, acabaram, então, expulsando as tropas portuguesas do litoral baiano. Isso demonstra, então, o apoio que a independência tinha e também como a Inglaterra estava interessada na independência brasileira, ok? A gente também vai ter outra batalha, que é a Batalha do Genipapo, ocorrida no Piauí, também em 1823, né? Havia ali um general português muito fiel, né, a Portugal e a colonização e a estrutura da colônia, né, como eu estava dizendo, grupos se organizaram contra a independência, né, o general português Cunha Fidié. Ele tenta sufocar os movimentos de independência no Piauí, né, com uma tropa, mas ele acaba derrotado por populares, inclusive mulheres, armados com espingardas velhas e foices, né? A gente vê então aí como a organização popular a favor da independência em vários setores acabavam derrotando até tropas militares organizadas e experientes. Foi o caso da Batalha do Genipapo. Foram populares ali mal armados, mas bastante organizados, em grande número, né, em grande adesão e com o sentimento de independência que acabaram derrotando as tropas do general português Cunha Fidié e confirmando, então, naquela região, o apoio à independência do Brasil, né? Então, tanto a Batalha de Pirajá quanto a Batalha de Genipapo são dois exemplos de quando a população se organizou, né, para apoiar, então, a independência que estava sendo construída, ok? Feita a independência e com grande apoio, não bastava, era necessário se colocar em relação aos outros países. Os outros países tinham que ver o Brasil, né, ou qualquer colônia que conseguiu a independência, como independente, para passar a comercializar com aquela colônia, para passar com aquele país, desculpa, aquele novo país, ex-colônia, para passar a fazer seus próprios tratados, acordos diplomáticos, enfim, alianças e tudo mais, né? Os reconhecimentos da independência foram vindo gradativamente. O primeiro a reconhecer a independência foi os Estados Unidos, né? Ele reconheceu a independência em 1824, certo? O país estava sob a égide da chamada Doutrina Monroe, cujo lema era a América para os americanos. Os Estados Unidos foi o primeiro país da América a ficar independente, né? As antigas 13 colônias, e acertadamente passaram a apoiar qualquer levante independentista que ocorresse na América. Por que eu digo acertadamente? Porque Estados Unidos já queria um protagonismo na América. Ele já queria começar a aumentar suas alianças e aumentar vamos dizer assim, a sua influência sobre a América. Por isso que surge a doutrina Monroe, né? Por isso que surge a frase América para os americanos. Já havia um interesse nos Estados Unidos, independente já aí algumas décadas, né, como país independente, tutoriar, né, as demais nações que tinham acabado de se tornar independentes, né? Então, com a doutrina Monroe e o reconhecimento ali muito rápido dos Estados Unidos pela independência do Brasil, eles já demonstravam o interesse de aumentar sua influência nas colônias recém-independentes, ok? A gente vai ter também o reconhecimento de Portugal. Portugal viu que era muito dispendioso e muito desgastante continuar tentando lutar pela continuidade da colonização brasileira, já que a elite brasileira e parte da população estava muito organizada e empenhada na independência, né? Então, em 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil em troca do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, certo? Dinheiro inglês. Dinheiro que o Brasil conseguiu por meio de empréstimos com os bancos ingleses, né? O Brasil já começa com um endividamento bastante grande para poder pagar a Portugal. Isso solucionava alguns problemas financeiros, de ordem financeira, que Portugal teve devido às invasões napoleônicas e a outros fatores. E percebendo que não teria estrutura suficiente para lutar contra a colônia brasileira e que por mais que lutasse, mais cedo ou mais tarde a independência chegaria, ela pede então esse pagamento que o Brasil efetua ali emprestando dos bancos ingleses. A Inglaterra aí percebe que o lucro realmente com as independências vai ser bastante grande, né? E falando dela,
A Inglaterra, ela reconhece a independência em 1827. Por que a Inglaterra, ela que foi dito que apoiava as independências, inclusive a do Brasil, demorou até mais que o próprio Portugal para reconhecer a independência? Porque a Inglaterra queria todas as garantias de que teria hegemonia econômica sobre a colônia brasileira, né? Ela queria que o governo independente brasileiro desse garantias de que ela continuaria sendo a grande parceira econômica deste novo país independente, assim como ela era no período colonial. A Inglaterra quis ter garantias de que manteria, certo, todos os seus privilégios econômicos no novo país, né? Então ela reconheceu a independência em 1827, exigindo em troca a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos, né? Aquelas vantagens, diminuição de impostos e tudo mais que era dado à Inglaterra. Ou seja, as vantagens comerciais inglesas foram mantidas, ok? O Pacto Colonial não existia mais, então, com a abertura dos portos, já desde 1808, a Inglaterra conseguia comercializar diretamente com a colônia brasileira, mas o Tratado de Comércio e Navegação, estabelecido durante a próprio governo joanino do Brasil, né, em 1810, ele dava vantagens imensas aos produtos ingleses a entrarem no Brasil. Uma vez independente, a Inglaterra quis ter a garantia de que o Brasil não iria mudar as regras do jogo, já que agora eram independentes. O Brasil não mudou as regras do jogo, precisava não só do reconhecimento da independência por parte da Inglaterra, como também continuava dependente dos produtos ingleses, né, industriais, e também algumas manufaturas, e o Tratado de Comércio e Navegação, então, é renovado por mais 15 anos, fazendo com que a Inglaterra conseguisse manter as suas vantagens comerciais, ok? Então, é assim que se deu o início do nosso processo de independência, que vai aí ainda ter um longo caminho até as conquistas sociais, como a abolição da escravatura e tudo mais. Mas isso é tema para as nossas próximas aulas. Muito obrigado pela atenção, espero que a aula tenha sido proveitosa e um bom estudo.